que o universo, maior que os astros e o sol, maior que toda dor que me alcança, maior que o universo, maior que os astros e o sol, maior que toda dor que me alcança. Pois eu sei, na terra és o rei. Pois eu sei, na terra és o rei. És o maior. Maior do que as lutas que eu vivi. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor a todos vocês que estão agora, que vão assistir a este podcast, né? Mais um episódio aqui do Bolsa de Mulher. Mais uma vez, é claro, com o time completo. Josi, Felícia, estamos aqui para continuar essa série que eu tô amando. Essa série de missões, já é o quarto episódio com essa temática. E a nossa convidada, para quem já assistiu o episódio anterior e para quem estava no Congresso de Missões, já é um rostinho conhecido, né? Missionária Adriane está aqui mais uma vez. Se vocês não olharam o episódio anterior, ela contou um pouco da história dela, né? Da história pessoal, na igreja, começando na missão. Mas hoje nós vamos conversar bem especificamente sobre o trabalho lá num local muito especial, né, para mim individualmente, que é a Ilha do Marajó, né? Então começa contando qual região ali, né? Porque a gente fala em Marajó, o Marajó ele é grande, né? Sim. Então onde é que tu tá ali? Eu estou em um rio, por nome Rio Cumucuru, que é parte ali de Portel, né? Portel é a cidade, Rio Cumucuru faz parte ali do interior. Então a gente está ali naquele braço do rio, com aquelas crianças, aquelas pessoas todas que o Senhor nos ensina a amar. Uhum. Então a gente tá aqui e tá pensando, ai, que saudade de ir lá já. Vai sentindo falta, né? Mas para o pessoal se atualizar, né? A Belém, que seria a capital, dá quanto Isso. tempo de viagem? Olha, em Belém você vai pegar um navio, ali tem vários, então você tem ali a oportunidade de escolher qual você quer ir. E aí você vai sair de Belém às 18 horas, e aí você vai chegar em Portel no outro dia. Dependendo da maré, dependendo da carga, alguns fatores assim, às vezes você chega 9, 10, até 1 da tarde. Meu Deus. Então depende muito. Então, E aí chegando em Portel, a gente pega a rabeta e vai atravessar a Bahia para chegar na entrada do Rio Cumucuru, que depende também, né? Depende do tempo, do peso que vai estar. Então varia ali de 40 minutos a 1 hora, né? Para chegar em casa. E aí finalmente estou em casa ali no Rio Cumucuru. Pois então, daí, só por isso daí a gente vai vendo que é uma realidade diferente da nossa, porque aqui se a gente pensa em transporte, pensa no carro, pensa no ônibus. Não, gente, ali, é claro, é o navio, e é rabeta, Barco, aí tem lancha, tem casquinho. Isso. Casquinho. Ai, Mas Jesus. então conta pra nós um pouquinho da realidade lá que vocês têm visto, experimentado na Ilha do Marajó, porque como até a Josi no episódio passado, quando foi dar aquele spoiler, né, citou uma música que esse ano deu uma estourada e os olhos de muitas pessoas se voltaram para o Marajó, né? Então, para quem vive lá e vive na missão, o que tu pode contar para nós? Olha, quando eu cheguei no Marajó, fui para lá em 2020, né? Então eu já estive ali em 3 locais diferentes, um mais distante, outro mais ou menos e um mais próximo. Não tinha luz ainda, né? Não tinha energia.
E aí, quando a luz chegou, foi uma bênção, tanto para nós, né, que estamos ali como missionários, como para o pessoal. Né? A gente vê que a alimentação ela é um pouco restrita por conta de que não tinha como conservar, então comia muita coisa enlatada, conserva. Então, isso tudo agrava já a saúde, né? Então, com a chegada da luz, possibilitou que a gente tivesse uma alimentação melhor. E também para ter luz em casa, né? Imagine só você passar a noite ali no escuro, no meio do mato, Muito mosquito, muita criança, muita gente com risco de cobra, Sim. nos lugares mais longe, onça. Então, assim, quanto mais longe da cidade, mais é isolado o povo, né? Então, quanto mais longe da cidade a saúde fica pior. Porque para chegar na cidade é mais longe. Sim. É um custo alto, porque ali você vai ter que gastar com gasolina, ou você vai ter que gastar com óleo, dependendo de qual você vai, se é rabeta ou se é barco. Então, a gente vê que tem essas dificuldades ali de cuidados com a saúde. Então, a gente vê muitas crianças com a barriguinha dura, assim, de verme. E aí, não tomam remédio de verme. Por quê? Porque para ir para a cidade é uma dificuldade, já é um gasto maior. Então, coisas que são básicas, né? Que você tem um acesso ali. Ah, eu não quero ir, eu vou pedir pelo celular e alguém vai vir deixar. Lá não. Então, é totalmente diferente. E quando essa música estourou, eu fiquei... sem... complicado falar, né? Porque você fica pensando assim, gente, parece outro mundo, outra realidade. É no Brasil. E você vê famílias, né? Com bastante filhos. 5 filhos, 6, 7, 8 escadinhas assim. E uma pobreza, né? Porque não tem assim um trabalho que vai dar uma renda ali muito boa para que a criança se vista bem, para que a criança tenha uma alimentação saudável. Então a gente vê crianças que são com 11 anos pequenininha, porque não cresceu muito, né? Faltou ali as vitaminas. Então isso é bastante comum. Crianças que não sabem ler, né? Há bastante evasão escolar. Por quê? Porque vai ficando mais velho, né? Não vai aprendendo e aí acaba saindo. E aí a maioria dos pais, das mães trabalham ali na roça, então não precisa da leitura, né? É pescador, não precisa escrever. Vai ali no mato, serra ali uma madeira. Então não é algo que precise ali, né, da leitura. Então não é uma coisa assim que eles se esforcem, eu quero ler, escrever, me formar, estudar. Não, então tem que ir alguém ali para incentivar, né? Olha, estude, sonhe, faça algo. Existe um mundo fora desse rio. Existe um mundo fora desse rio. Tem escola ali perto? Olha, tem. Depende bastante da comunidade, né? Tem comunidade que a escola é perto, tem outros que já vai ser um pouco mais longe. Então, eu digo sempre assim, que quanto mais longe da cidade, pior é a realidade. Sim. Então, assim, uma coisa é nós que estamos ali, próximo da cidade, a gente leva o quê? 40 a 1 hora para chegar na cidade. Então, tem mais acesso a um hospital, caso precise, porque é fácil de chegar. Agora, você está numa comunidade que você tem que levar 14 horas num barco para chegar na cidade. Então, é difícil, né? E aí, com isso, né, com todo esse isolamento, então, tem pessoas que, de fato, se aproveitam, né, da situação. Carente, ali, a família carente, eu vou ali ver o que é que eu consigo ali, conseguir em cima ali daquela família, né? E é uma coisa, assim, triste de se ver, só que nas que eu fui, né, nas vilas que eu fui, não é uma coisa assim, tipo, escancarada. Mas se você passar a observar, você vai ver que há um movimento estranho, né? Então, são coisas assim que a gente ora, entrega ao Senhor e busca para que mude a realidade, né? Sim. E nós temos visto que está acontecendo, né? Jesus está transformando lugares. Nós iremos, o projeto, né, Campos Brancos, irá abrir uma base missionária em uma vila que tem por nome Inferno. Nossa, né? A vila do inferno, a vila do pecado.
Então você pensa, uma vila por esse nome, o que é que acontece nessa vila? Né? Você colocar Meu Deus. o lugar ali que você mora, a vila do pecado. Então, são lugares que são tomados pelo pecado, né? Pela maldade. E a gente ora para que o evangelho chegue, porque a gente sabe que quando Jesus chega, ele começa a transformar esses ambientes. E aí nós estamos alegres, porque mais uma comunidade ribeirinha vai poder, né, ter ali o acesso a Cristo de forma mais ativa, né, mais presente. Mas a gente também sabe que existem muitas comunidades que ainda não têm, que ainda não conhece, que ainda necessita. Né? Há um número muito grande de comunidades que precisa que alguém se disponha a ir, né? A anunciar, a intervir, a fazer algo. E o nosso desejo, a nossa oração é que o Senhor levante, né, pessoas dispostas a irem. Não é um lugar que chama a atenção. Tipo, se você olhar por foto é bonito, você vai ver a natureza, você vai ver os rios, você vai ver coisas assim que natureza, lindo. Só que não é uma coisa assim fácil. Você não vai ter ali tanto conforto. É bonito de ir visitar e olhar. Agora, mas não pra você. Então são lugares que não chamam muita atenção pra pessoa ir lá. Tipo, vai lá uma vez e volta. E deu. Então tem que ser algo ali que vá para poder implantar mesmo ali a cultura do reino, né, do céu, para que mude, né, mude a situação. A gente está ali no Rio Cumucuru e nós estamos vendo, né, pessoas que estão se rendendo a Cristo e que estão mudando aos poucos, né? Uma casa que antes dormia todo mundo no mesmo lugar, tipo, só coloca ali uma rede ao lado da outra. Hoje já tem quartos separados, então é uma coisa simples, mas que a gente vai vendo que quando eles passam, né, a ter esse conhecimento, a ver ali, olha, isso não está certo, né, tem que haver uma separação. Então a gente vê que Jesus, ele muda não só o nosso lado espiritual ali, né, para nos voltar para ele, mas também o âmbito ali material, A cultura vai, né, ele vai transformando. Então, não basta apenas se emocionar e ficar pensando, existe tantas crianças, existe tantas famílias que passam por dificuldades, que passam por isso, por aquilo, e ficar nisso, né? O que é que eu vou fazer? Será que eu estou orando? Será que eu estou investindo? Será eu estou fazendo algo ou eu estou apenas, que dó, que triste, nossa, coitado daquele povo, né? Nós não podemos ficar com esse sentimento de poxa, coitado. Não, vamos fazer algo, né? Nós como igreja podemos orar, podemos investir, podemos ir, podemos enviar alguém que vai estar lá à frente, batalhando para que aquelas vidas sejam resgatadas ali daquela cultura do pecado para Cristo, né? E sejam transformados. E crer até que Jesus pode mudar todo tipo de situação, porque às vezes tem aquelas pessoas que vão dizer, é muito difícil, não, mas ali é uma cultura, já está há anos, décadas. Não, mas só um pouquinho, a gente crê num Deus que ainda faz, né? E tu estava falando, eu me lembrei, porque nessa última viagem que eu fiz, uma coisa que o missionário falou é que ele disse, as ofertas são importantes, Deus tem abençoado, tem prosperado, mas a gente precisa de gente. Ele falava, porque são muitas frentes, é muita coisa para fazer, a gente precisa de gente. Então, quando ele vai nas igrejas, ele fala muito com os jovens, né? Olha, quem quiser tirar um semestre, tranca a faculdade, ou antes de entrar para a faculdade, vem para cá. Vem conhecer, vem ajudar, dá um ano, né? Porque às vezes é nessa que Deus começa a mover, às vezes até para ficar mais, né? Mas para vir ajudar é ter essa consciência, trazer depois para a igreja, né? Porque realmente as necessidades são muitas. Eu lembro assim dessa questão das crianças, muitas vezes ou era velho, estavam sempre com dor de barriga, uma gripe que acabava piorando, coisas que pra gente é coisa simples, que a gente vai ali, pega um remédio, toma, qualquer coisa vai no postinho, mas ali tinha essa dificuldade deles irem até lá, ou às vezes não tinha quem fosse até lá. Então, nessa última viagem também, quando a gente chegou numa comunidade, que a gente foi entregar uns frangos, uma senhora veio sorrindo e falou, que bom que vocês chegaram, porque eu não tinha nada para comer em casa. Então a gente fica pensando, meu Deus, né, se
se a gente não tivesse chegado, como é que ia ser para essa moça? Sim. E ela tinha, acho que alguns pequenos assim dela, então tu olha e tu te compadece, mas realmente é com um amor que vem do Senhor, não é dó e pena, porque dó e pena não faz Sim, nada, não né? adianta, né? Mas realmente não tem uma situação aqui e a gente tem que tomar uma atitude, orar ao Senhor para ter as estratégias, né? E eu creio que o Senhor tem dado estratégias para vocês e era isso que eu queria saber, né? Por exemplo, quando vocês estavam passando as imagens aqui no congresso, eu notei uma foto que eu acho que era até tu ensinando eles a escovar o dente, Sim. né? Que tem tipo uma boquinha assim de EVA, não sei. Isso, de Acho que EVA. era, né? Mostrando. Então, o que vocês têm feito assim? Bem, nós temos o CE Peniel, né, que é o Centro de Estudos Peniel, que ali a gente discipula as crianças e sendo cristão, não, a gente está ali falando, olha, a Bíblia é isso, Deus é isso, Jesus é isso, a importância disso, daquilo. E a gente entende que ao conhecer, ao ouvir, elas vão entender e ali Jesus vai, né, fazer o trabalhar completo na vida delas. E aí depois a gente tem o momento em que nós servimos o lanche, né? Como a minha diretora sempre fala, barriga vazia não ouve. E depois a gente faz aquele momento de alfabetização, ajudando eles ali a escrever, a ler. Muitos têm dificuldades, então às vezes eles têm vergonha, porque na escola já tem uns que estão mais adiantados e eles não, então ficam meio quietinho. Então a gente usa ali, tenta, né, metodologias para que possa desenvolver esse lado deles, mas também com coisas básicas, né? Tipo, qual a importância de escovar o dente? Por que eu tenho que escovar o dente? Por que eu tenho que cuidar do meu dente? Falo pra ele, ó, se você não cuidar do seu dente, você vai perder seu dente, aí não vai nascer outro, né? Então eu procurei ali fazer uma boquinha, uma escovinha, a minha irmã foi me visitar e aí ela me ajudou a fazer todo esse recurso visual e depois a gente entregou o kitzinho com a escova, com o fio dental, com o creme dental, e aí a gente foi abençoado com uma impressora, e aí eu consegui imprimir umas fotinhas assim pequenininha, coloquei dentro do kitzinho, que era a boquinha aberta, mostrando quais os movimentos fazer com a escova, escova em cima, escova embaixo, escova a língua, imprimi outro que era com o fio dental, mostrando como passar, né? Porque tudo isso eu falei para eles, mas eu pensei, vai que eles esquecem, né? Então vou botar aqui a imagem para que eles possam ver. Porque os que não sabem ler, eles vão saber ver. Então, Sim. eles vão ver e vão saber como é. Eu falei, olha, se você esquecer como é que escova o dente, você vai pegar a sua folhinha lá e você vai olhar a fotinha e você vai fazer igual. Então, é importante. Então, aí você fica pensando, mas eu não sei fazer, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer isso, aquilo. Que às vezes eu também usava, né? Sim. Mas Jesus sabe como tratar. Sim. E eles, minha filha, não é você Sim. que vai fazer. Sou eu. Então, assim, são coisas que você pensa, eu vou ensinar a escovar o dente, mas alguma criança poderia não saber. Verdade. Né? Então, Deus ele vai usar você naquilo que você sabe, que vai ser útil. Né? Não é só falar ali, olha, a palavra, tem que ter a ação, né? Tem que ter a atitude, tem que ter o amor provado, não é só o amor em palavras, eles têm que se sentir amados. Né? Não é só dizer, olha, Jesus ama vocês. Eu tô com fome, vamos orar para Deus providenciar o alimento. Não. Se eu posso, né, providenciar o alimento, por que eu vou dizer, Senhor, manda alguém? Se eu já tô lá. Né? Então, nós temos que não só falar, né? Temos que fazer. Então, se eu posso ensinar uma criança a escovar o dente, eu escovo. Se eu posso ensinar ela, olha, lave o cabelo, passe um pente. Se você está sentindo um bichinho andar por aí, vamos passar um pente fino, vamos sentar ali um do lado do outro, olhar para ver o que é. Então, são cuidados básicos. Quando for tomar banho, lave debaixo do braço para não ficar com mau cheiro. São coisas básicas, mas que vai fazer diferença na vida deles, né? Quando eles crescerem, eles vão dizer, olha, eu aprendi porque alguém me ensinou. Né? Tudo isso a gente teve que aprender, alguém teve que nos ensinar. Então, a gente vai passando adiante aquilo que é bom e vai sempre ali falando de Cristo, né? Colocando Jesus, olha, Jesus se importa, Jesus ama vocês. Vocês podem sonhar porque vocês são um projeto de Deus, né? E o Senhor tem planos para vocês. Isso, agora tu falou em sonho, eu lembrei porque também da outra vez que eu fui, a gente falou muito com as crianças sobre sonhos, né? De sonhar, o que vocês querem ser quando crescer, né?
vamos sonhar. Muitos falavam que queriam ser professor, não variava muito, né? Porque é o que eles tinham por perto, ou era professor, daí teve uma menina que disse veterinária, mas teve um gurizinho que falou assim, o que adianta a gente sonhar? Não vai acontecer. Meu Deus. E daí tu imagina uma criança falando isso, né? Já tão cedo. Porque às vezes um adulto que já passou por muita coisa na vida, tu até imagina, mas uma criança falando isso, daí a gente sentou, a gente conversou com todos eles, falando, a gente conhece uma moça, né? Olha só, ela pediu pro Senhor, ela pediu para Deus que ela queria ser prof, mas na comunidade que ela tava, ela ia precisar sair, no caso, ir para Fual ou para Macapá para poder estudar. E Deus realizou aquele sonho dela, né? Olha só que legal. E ter aquele momento, só de tu estar naquele momento de conversar, de brincar, de dar aquela atenção para eles ficam tão felizes, né? Porque realmente muitos ali logo cedo já tem que ajudar em casa, às vezes na roça. Então é aquele momento que eles conseguem ser criança também, né? A gente mesmo, a gente precisa de um incentivo às vezes, né? Então, quando a gente vê uma criança que ela não tem sonhos, você pensa, vou incentivar, essa criança precisa sonhar, ela precisa ver que existe algo além, né, do que essa realidade que ela está acostumada. Então, a gente incentiva, olha, estudem, vocês podem ser várias coisas, né? Peça capacidade ao Senhor, direcionamento, e Ele vai ajudar, Ele vai capacitar. Quem diria que eu estaria aqui com vocês? Eu sempre falo para eles, olha, onde eu morava não tinha água. E olha onde Deus me colocou, no lugar que tem bastante água. Então, assim como Deus me tirou de lá e me trouxe para cá, Ele pode tirar você daqui e levar você para outro lugar. Né? Não há impossível para Deus. Então, sonhe. Você quer ser algo, sonhe, busque. Eu sempre falo para eles, vocês são inteligentes. A mente de vocês está fresquinha ali, ó. Tem bem pouquinha coisa. Vocês podem aprender muito mais do que eu, que já estou mais velha. Já tenho idade de ser mãe de vocês. Verdade. Não. Mas agora, e pensando, né? É porque a gente está tão acostumado com o nosso conforto que a gente às vezes não pega esses detalhes, né? Coisas que pra gente a gente nem se liga e lá tem a necessidade. Então tu falava, né? Mas eu não sei pegar, mas eu não sei fazer isso. Gente, tu respira. Tu consegue alguma coisa, tu consegue dar um tempo com a criança, tu brinca, tu faz ali, a gente levava a massinha de modelar, alguém tá contando a historinha, tu fica junto, ajuda a recortar. A pessoa vai lá. Sempre tinha, na vez que a gente foi, chegou até a ser engraçado, que foi os meninos que ficaram na cozinha. Então eles iam lá, cozinhavam enquanto as meninas estavam brincando com as crianças. Sempre tem algo que tu pode fazer na missão, né? E isso me faz lembrar de algo que a Adriane contou lá no outro podcast, né? Que na igreja ela já fazia várias atividades. Fosse varrer, fosse ensinar, fosse cantar junto, né? No campo, o que se precisa? De um coração disposto. E agora eu faço de tudo um pouco. De tudo mais um pouco. Eu ficava, Senhor, por isso. Faz sentido. Eu tinha que decorar a igreja, hoje eu tenho que decorar o ambiente para receber as crianças, para chamar a atenção, para ficar bonitinho, para eles se sentirem acolhidos. Era por isso, Deus, que eu tinha que limpar, porque hoje eu tenho que limpar todo um espaço. Era por isso que eu tinha que fazer isso, aquilo. E às vezes, aí eu entendo, né, que o Senhor, ele vai ali, né, à medida que a gente está andando com ele, ele vai nos capacitando em coisas que pra gente não é nada, mas a gente vai ver que vai servir, né? Então, eu não sei fazer nada, não sabe fazer nada. Eu só sei fazer isso, então é isso que Deus vai usar, né? E aquilo que você não sabe, ele capacita, né? Quando eu estava na igreja, teve uma época em que eu precisei decorar. Não sei o que aconteceu, eu sei que me botaram na equipe de decoração. Eu fiquei, gente, mas como assim? Eu não entendo nada. Lá vou eu ficar pesquisando como é decoração e tudo mais. E essa parte de desenhar, de fazer coisinhas em EVA, não era eu que fazia, era a minha irmã. A única coisa que eu fazia era recortar. Então, quando eu cheguei em campo, eu fiquei, meu Deus, eu não tenho mais minha irmã para desenhar para mim. E eu não tenho uma impressora para fazer um molde. Não tinha nem energia. Então, como que vai ser? E eu ficava, Deus, eu via como é que ela fazia, eu recortava, eu colava, mas eu não tenho mais ela, me ajuda. Então, hoje, com a graça de Deus, eu consigo ali desenhar. Por muito tempo, eu ficava olhando ali a imagem e passava para o papel, para poder depois passar para o EVA,
né? Sem ter o molde. Por quê? Porque eu ia orando, Senhor, me ajuda, me dá Deus te capacidade, capacitou. porque eu preciso, né, disso aqui. O recurso visual faz toda a diferença para a Aham. criança. Enquanto você está Sim. falando, olha, vamos imaginar, e você mostra aquilo ali colorido, bonito. Então, eu fico super animada quando eu vejo uma imagem, uma coisa de EVA, eu fico, gente, imagina eles. Sim. Se eles não ficam, eu fico por mim e por eles. É verdade. E agora que eu já tenho a impressora, né? Então eu consigo fazer outras coisas, né? Mais bonitinhas, mais tal. Só que o Senhor, ele foi me ajudando ali no EVA. Era algo que eu tinha dificuldade, né? Desenhar. Mas o Senhor, ele capacita. Mas eu sempre falo assim, olha, se você tem o desejo, se você já entendeu que você quer ir, sair de casa e desbravar aí aquilo que o Senhor quer pra você, enquanto você não vai, aprenda. Tá tendo um artesanato, vai lá. Ah, mas eu vou usar, não sabe, né? Talvez sim, talvez não, né? Pela dúvida, aprende, Vai lá. né? Então, se você é jovem, mas eu não tenho idade ainda de ser, mas o Senhor disse que eu vou ser missionária e tal. Então, aproveite esse tempo que você está em casa, no seu conforto, e aprenda a fazer coisas. Se né? preparar, Se né? prepare. Né? Exatamente. E quanto mais você estiver preparado, melhor. Exatamente. Vai sofrer lá na frente, né? Isso, por isso a importância de se preparar, né? Eu lembro que a gente teve, enquanto a gente estava no curso de missão, a gente teve uma comida que era diferente, né? Era café com farinha. E aí ficou aquele monte de farinha ali com café que tufou, né? E eu ficava, gente, será que eu vou comer isso? Será que vai ser necessário? E foi uma das primeiras coisas que me ofereceram na casa que eu fui visitar. Que eu fui conhecer. E aí eu fiquei, que bom que eu já experimentei antes. Porque, tipo, pra mim foi difícil. Mas um café com farinha, coisa tão básica. Mas você pega ali um café que você não tá acostumado a tomar e enche de farinha e aquele negócio tufa e você vai rejeitar? Não. Não vai fazer né? disso. De forma nenhuma. E aí eu fiquei, Senhor, obrigada. Era uma experiência simples, mas que foi a primeira coisa que me ofereceram no campo. Por quê? Porque eles não tinham outra coisa, era o que eles tinham. E o que eles tinham de melhor eles me ofereceram, que era o café com a farinha. E aí eu fiquei, Senhor, que bom que eu já passei por essa experiência. Exatamente. Então, quando a gente se prepara antes, a gente vai ali já sem fazer cara feia, né? Imagina se eu sou pega de surpresa com a caneca cheia de café e farinha. E já às vezes é uma porta que se fecha de evangelização, né? Que agora quando tu chega, tu participa, tu come o que eles estão comendo, eles... Porque no abrem um caso, acesso. eu sou uma estranha, Sim, né? Eu sim. chego lá e aí eu não conheço ninguém, eu vou ter que passar a confiança, eles vão ter que surgir ali uma amizade, um relacionamento. Exato. Então, se eu chego na casa deles e eles me oferecem algo, eu vou ficar com nojo? Ou eu ficar, eu não quero? Que Deus é esse que eu vou oferecer para eles, que eu não posso me envolver ali, né? Que eu não posso Exatamente, partilhar do prato. Então, muitas vezes a gente nos colocamos acima, né? É sempre o eu. Eu não gosto disso, eu não como isso, eu não quero isso, eu não faço isso, eu isso. E aí se esquece de que nós temos que negar nós mesmos, né? E às vezes vai ser numa comida, vai ser numa vestimenta, vai ser num conforto, em um lugar. Quem quer ser missionário não pode ter muito dedo assim com as coisas, porque normalmente, e até mesmo, às vezes a gente pensa, não, o choque cultural é só quando eu saio do país. Não mesmo. Não é, não. Não O mesmo. Brasil é muito Como é grande. que foi pra ti esse choque cultural, assim, de outro estilo de vida, até outra alimentação? Teve também o preparo da escola, né? Acho que a escola foi bem importante para isso também. A escola, né, ela prepara você para ir para campo transcultural, né? Então, já tem ali uns pratos que são bem diferentes, que possivelmente nós iremos comer dependendo do lugar que a gente vá. E aí a gente procura, né? Eu lembro que quando me fizeram a proposta, que falaram que eu ia para os ribeirinhos, eu já fui pesquisar, né? Como é que eles vivem, do que é que eles vivem, como é que eles se locomovem. E mesmo assim, você lendo, mesmo ali você estudando, é diferente quando você vai, né? Porque uma coisa é a teoria e outra coisa é você estar lá, né? Inserido. Mas o preparo ele é importante porque você já vai ter ali uma noção do que vai acontecer, apesar que é diferente, né? E
A princípio, eu fiquei... Gente, pra mim entrar na rabeta, eu entrava com muito medo. Tu andava sozinha? Porque daí... Não, tinha um pessoal que pilotava, né? Meu primeiro campo eu tive 2 companheiras. A gente... E aí, como eu não sei nadar, Meu Deus. e aí eu ficava com medo de cair, porque você Aham. pisa e ele Sim. começa a se mexer. Então, pra mim, mesmo eu sabendo que lá eu iria andar de rabeta, que eu ia andar de barco, uma coisa é eu saber, outra coisa é eu pisar e eu perceber que o negócio tá Aham. balançando, que eu Ai, posso meu cair Deus. na água. Jesus. Meu Deus. Então, há sim um choque, né? Com É certeza. totalmente diferente. Como é que foi o começo de dormir na rede? Fiquei agora curiosa. É, porque geralmente a rede a gente usa em casa pra passar uma tardezinha, né? Ali, eu quero Sim, descansar um pouco. Sim. Mas assim, dormir toda noite na rede foi muita dor nas costas. Até acostumar. E depois que assim, passar aquele período de que o corpo entendeu, não vai ter mais cama, vai ser rede, aí pronto, ficou tranquilo. Mas assim, o começo é difícil. Só que você não pode desistir na primeira Exato. dificuldade que aparece, né? Sim, tem isso Falar, também, Senhor, eu né? cheguei até aqui, o Senhor está comigo, o Senhor já falou várias vezes, mesmo eu dizendo, Senhor, por favor, confirma, confirma. E o Senhor sempre está lá confirmando, então vai dar certo, né? Não vai ser uma rede que vai me... Que vai me E a- derrubar. Vai A me derrubar. alimentação eu já lá. caí de rede. Já. Eu já vi gente cair de rede, eu não caí, mas eu Puxa vi. vida. E a alimentação lá é muito diferente, assim? Como é que... Muito açaí. A época do açaí, meu Deus, Amanhã tá de é a noite. festa, a alegria. Porque assim, na cidade você está acostumado a comer açaí que é doce, né? Gelado, tipo sim, sorvete. Coloca várias coisas ali. E Então, doce. lá não, é líquido, né? E aí você tem a opção de escolher grosso, escolher fino, então... E aí eu fiquei pensando, quando eles colocaram ali a comida, né? A mortadela, a farinha e o açaí, Meu eu Deus. fiquei, gente, como assim? Novela, farinha e açaí. Cadê o arroz? Cadê o feijão? Como Né? assim A gente tá esse negócio acostumado a comer assim, arroz, Sim. feijão. Aí você... É isso. Come tudo junto. Eles colocam a farinha dentro do açaí, né? E mexe Sim, ali, sim. fica a farinha tufa, né? Uma Fica ali. pasta, tipo assim, uma coisa grossa. E aí vai comendo, tipo, a colherada de açaí, um pouquinho de mortadela. Às vezes pode ser um peixe frito, aqueles que conseguem pescar um camarão, comem ali um camarão. Mas assim, é sempre ali na refeição. Então tem famílias que se eles não tiverem outra coisa para comer, o açaí já sustenta. É o açaí com a farinha. Lá tem açaí nos pátios, assim, em árvore que dá, né? O Isso é açaí, uma a árvore fruta. bem grande. Então, lá no Cumucuru, a gente tá em um igarapé, né, que é o braço do rio, tem muito açaí, muito açaí. E assim, a época do açaí é no verão, então todo dia, né? Todo dia tem açaí, graças a Deus. É uma época em que, assim, pode não ter nada em casa, mas o açaí vai estar lá. Sim. Então, como ele é uma alimentação forte, né? Uhum. Então, dá uma sustância ali. Dá. E eu comecei a comer bastante carne de caça, né? E aí, eu lembro que meus pais falavam assim, menina, não come essas coisas. Aí eu vou comer, né? E aí já experimentei de várias coisas que eu ficava pensando, meu Deus, nunca. Minha mãe falava, em casa tu não queria comer nem galinha do terreiro. Porque ficava, eu não quero, porque eu não queria mesmo. Aí eu vou para um campo que eu tenho que comer porco do mato, tenho que comer coisa assim que eu nunca nem imaginei, eu fico, gente, é Deus. É Deus, não tem É Deus, explicação. com É Deus que certeza. capacita. Não, e depois tu vai pegando. Eu tô tentando lembrar o nome de um de caça que eu comi, mas não tô Cutia? conseguindo lembrar. Não, eu acho que ele é tipo um Paca? javali. Paca? Não era paca. Tô tentando lembrar, mas eu lembro do açaí quando eu fui comer a primeira vez lá. Eu falei, meu Deus, isso aqui não dá. Ui. Daí a segunda vez já foi, já deu. Tomei com comida. Comeu com farinha? Não, sem Com farinha. comida. Sem farinha. Aí Já Aí me ele é achei o quente, máximo. temperatura ambiente. Assim, antes que não tinha luz, né, era temperatura ambiente. Agora que já tem luz, né, dá pra gelar, né, ele geladinho, meu Deus, fica melhor ainda. Mas lá eles têm condições, assim, de ter geladeira. Olha, depois que a gente conseguiu, né, foi esse projeto lá de Luz para Todos, que é um projeto do governo e tal,
que cada casa tem sua placa. Então, com o recurso que eles ganham ali do Bolsa Família, ou então que eles juntam ali da farinha que eles vendem na cidade, algum serviço assim paralelo que eles conseguem, eles compraram freezer. Então, esse freezer eles tiram ali o açaí, colocam lá, né, para durar mais, conseguem comprar um frango, já bota lá, né? Então, a luz foi de fato uma bênção. Imagina, Mas com certeza, imagina. Uma Gente sem coisa- geladeira, não. misericórdia. Essa coisa que Eu a gente não não me consegue imagino. imaginar, E né? às vezes a gente não valoriza aqui, né? Às vezes não Não, pensa olha. como é viver A sem. gente passou um bom Sim, tempo sem imagina. geladeira, então a gente comprava assim coisas que durasse bastante, que não precisasse gelar. Então a gente veio comprar carne, frango, ixi, agora ano passado que a gente ganhou a geladeira, ou foi esse ano, acho que foi ano passado. Então são coisas assim que eu era acostumada a tomar água gelada. Então eu tomava água quente e não passava sede. E eu bebendo, meu Deus, Senhor, me ajuda aqui, porque tipo é diferente, né? Que a gente acostuma ali a beber água gelada. E aí foi uma bênção, né? A gente já consegue se alimentar melhor, já consegue ficar ali de noite com uma luz, né? Que antes escurecia, acabou, escureceu. Tinha família que tinha gerador, outras não. Então as que não tinham gerador ficavam no escuro, esperando amanhecer o dia. E a gente passou vários tempos sem ter internet. Né? Então, assim, hoje a gente passa o dia com o celular, né, na mão, mexendo, vê notícia daqui, dali, liga pra ali, manda mensagem, posta uma foto, vê. E a gente passou tempos sem internet. Então, a gente só tinha sinal quando a gente ia na cidade. Então, a gente ia fazer as compras, resolver alguma coisa, e aí que tinha sinal. E aí caía lá aquelas monte de mensagem, fala com a mãe, fala com o pai, fala com não sei quem, faz a compra e aquela correria, né? Então, Meu Deus. faz falta. E aí são coisas assim que hoje em dia tem gente que não se imagina sem. Imagina ficar sem internet. Né? Você sai de casa, não tem Wi-Fi, já liga os dados. Mas aí se não tem sinal de telefone, não tem como ligar os dados. Então a gente ficava incomunicável. Então sempre ali, Senhor, né, nos abençoa para que a gente consiga comprar uma internet para que a gente possa se comunicar, né? E até para a gente poder fazer pesquisa, Claro. pra gente tirar dúvidas, ficar atualizado do que está acontecendo no mundo. E o Senhor, Ele tem abençoado, né? Agora uma coisa que eu tava pensando, né? Eu não sei como é que vocês fazem lá, mas em algumas comunidades que a gente ia, ou já tinha uma igreja, ou se a gente mesmo, os missionários, iam fazer um culto, de ver eles chegando no culto no seu barquinho. Eu achava assim tão especial, porque é uma coisa mais difícil, mas eles faziam aquele esforço, né? Sim. No escuro, às vezes só com uma lanterna, alguma coisa assim, atravessar para ir ali assistir o culto. Alguns, tu via assim que eles colocavam a melhor roupa que eles tinham e chegavam lá e queriam participar e tudo mais, né? E muitas vezes a gente comenta aqui que porque o Uber ou alguma coisa, ou porque o ônibus, ou porque não tô com a roupa e tal, não vou no culto. Ai, não tenho roupa nova. Não tô com roupa nova pra Não ir vou pra festa, não vou na no igreja. congresso. Tá chovendo, não dá né? pra ir. Tudo sempre Jesus. vira uma desculpa, né? E a gente olhava assim e depois, quando eles iam embora, a gente ficava lá abanando e dando tchau. E como, né, de novo, choque cultural, a gente se comentava, né? Olha só, né? Tudo que eles estão fazendo para vir aqui assistir um culto. Às vezes as meninas vinham, nos abraçavam e não soltavam mais, assim, ficavam abraçadinha na gente. Aquilo ali é tu olha e fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? Será que eu sou crente direito? Meu Deus. Será que eu sou Pois crente? tem essa dificuldade, né, de locomoção. Então, quando eles entendem, né, eles se esforçam. Na rua tem os postes, né, que clareia, então você vai sair, tá tudo claro. Lá não, lá é tudo escuro, você vai no riozinho ali com sua lanterninha. A não ser que seja lua nova, né, que tá claro, aí não precisa de lanterna, eles já pilotam ali, claro, enxergando tudo. Mas se não, tem que usar a lanterna. Então a gente vê várias lanterninhas, alguns vão a remo, então eles vão remando da casa deles até chegar lá, outros vão de rabeta. E aí eu cansei de chegar no culto molhada, porque do nada chovia. E aí pronto, Senhor protege aqui, já levava a Bíblia numa sacola, né, colocava ali, já sabendo que na época de inverno, né, que é a chuva, pode chover a qualquer momento. Então, isso não impede de ir pro culto, né? Mas assim, já vai preparado, já vai com a Bíblia na sacola, porque se chover,
eu posso me molhar, mas Sim. para não estragar, Ali, né? E assim, isso não é uma coisa que vai impedir eles de ir, né? E às vezes a gente tá no conforto, vai de carro, ah não, tá chovendo, eu vou me molhar quando eu descer ali, né? Vai estragar meu cabelo. Minha chapinha. Meu Deus. Então são coisas assim que a gente vê a disponibilidade, né? Quando eles entendem, eu vou ali, eu vou ouvir, é bom, é a comunhão, então eles se esforçam, né? E aqueles que não tem como ir, eles vê alguém que vai, pergunta se pode levar, me leva lá e vão. Então, se tá sol, não tem nada, né? Eles têm lá onde dizer que eu não sou tapioca, né? Que tipo, que chove e vai se desmanchar. Então, isso não impede eles de irem, né? Então, às vezes eu ficava, poxa, gente, já pensou aí? Eu tô voltando aqui pro culto, do culto encharcada. Chegava em casa toda molhada. Ficava, será que se eu tivesse na cidade eu ia? Né? Então a gente fica assim, meu Deus, às vezes a gente tem tanta facilidade e a gente se acomoda. Né? Então a gente tem sempre que estar ali, Senhor, me ajuda. Né? Não deixa eu cair no comodismo, me desperta. Eu não posso fazer com que esse momento de adoração seja uma coisa comum. Né? E lá a gente vê que, né? Trabalham o dia todo no sol ali na mandioca, que não é um trabalho leve, é um trabalho pesado. Fazer farinha naquele sol, ali naquele forno, tem que ter, né, muita disposição. E mesmo assim, quando termina, eles tomam lá o banho no rio e vão. Meu Deus. Gente, será que a gente é crente ainda? Todas Como as é coisas. que as crianças vão daí? Vocês que buscam as crianças para levar quando tem ali o... Sim, quando a gente faz as programações com as crianças, né? Ou até mesmo o Encontro Filemon, que é o momento ali de roda de conversa, que a gente recebe os pais, os jovens. É um culto, só que nós estamos ali, né, conversando, tirando dúvidas, temos um momento de louvor, de adoração. E aí, quando a gente vai receber as crianças, a gente vai buscar. Então, eu fico ali na parte de arrumar o espaço, de fazer o lanche. E o Marcos vai buscar. E aí ele passa de casa em casa, trazendo as crianças, e depois, quando termina, ele vai deixar e eu fico colocando as coisas no lugar. Limpando, organizando. E assim, é desgastante fisicamente, né? Então, quando tem programação com as crianças, é um desgaste, porque são mais de 60 crianças que tem que buscar, tem que deixar. Então, o corpo fica cansado. Claro. Mas, assim, quando a gente vê que elas estão lá, elas estão gostando, elas estão sorrindo, que está sendo algo bom que nós estamos ali proporcionando, que nós estamos anunciando Cristo, que assim como eu fui alcançada, né, quando eu era criança, eu fico olhando para elas e eu, Senhor, será que alguma dessas crianças aqui vai, né, ser missionário, vai sair daqui, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Às vezes a gente fica pensando o que é que eles vão ser, como é que vai ser. Fico imaginando, aquele combina com isso, aquilo combina com aquilo. E você fica, eu fui parte disso, né? Eu fui um canal. E aí todo o cansaço, né, vira recompensador. Meu Deus. Né? Você fica, eu tô cansada, Senhor. Satisfação, Tudo que eu né? quero é deitar nesse chão aqui pra descansar minhas costas. Mas foi muito bom, né? Você fica, Senhor, enquanto eu puder, enquanto eu tiver coragem, enquanto eu puder me desgastar, eu vou me desgastar. Acho que não tem satisfação maior, né? Do que estar fazendo o que Deus chamou para fazer. Não, e é muito interessante porque eu lembro, por exemplo, quando a gente foi numa comunidade e logo que a gente estava chegando, a gente olhou assim, disse, esse lugar é diferente dos outros que a gente tinha visto. Aquela ali foi a última, a gente olhou, opa, esse lugar tem alguma coisa diferente. As casas meio coloridas, tinha um movimento, daí a gente foi na casa de uma senhorinha lá, e aqui tá a minha hortinha, dela tinha uns temperinhos, umas coisinhas, a gente foi olhando assim, opa, olha esse lugar aqui, ele é diferenciado. Daqui a pouco foi chegando meio-dia, a gente começou a ouvir um barulho na igreja, que lá já é um local que tem uma igreja consolidada, assim, daí olhamos, eles estavam ajoelhados orando na igreja, que é o meio-dia, a hora que todo mundo vai para a igreja orar. Então era bem aquilo que tu estava falando antes, né? Como Deus vai fazendo, Ele vai transformando. Onde Jesus chega. Então muda a vida daquelas pessoas e fica visível, porque daí já é uma casa que tu vê que é colorida,
eles já vão pensando. Daí tinha uma senhora falando, não, a gente quer fazer a casa maior porque o meu filho está em Macapá, mas às vezes ele vem visitar e a gente quer receber. Então tu vai vendo, assim, é uma conversa diferenciada e tudo isso porque foi o Senhor que foi transformando, que foi mudando, né? E daqui a pouco tem uma comunidade que está fazendo missão na outra comunidade. Então eles já começam a espalhar o evangelho entre eles, né? O que eu acho, assim, é exatamente isso que ela estava falando. O corpo cansa, mas tu vê os resultados que o Senhor vai fazendo, né? Vale a pena. E é nítido a mudança, né? De uma comunidade em que Cristo alcançou, de uma que não, né? Muda, parece que muda o céu, muda as árvores, fica assim, um ar, você fica, gente, que coisa boa é essa? E aí quando a gente vai ver, é Cristo, né? Cristo chegou ali. E aí verdade. mudou Que lindo. tudo. Meu Que Deus. lindo. Nossa. Isso é muito lindo. E tem coisas assim, pessoal, que te digo que é só indo para entender. Isso é verdade. Então, eu acho que a gente trouxe tantas coisas, né? Tantos pontos importantes. Que fazer missão, para começar, o dever de todo cristão, né? Porque o ir de pregar o evangelho é para todos, né? Sendo na sua cidade, sendo em outro local, né? Todos nós temos que estar envolvidos no reino. Existe muito da parte que sim, a nossa responsabilidade e estudar. Ir matando a nossa carne, né? Os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Isso eu não como. Mas é que eu passo... mas é que é muito calor. Eu sou uma pessoa que tem pressão baixa, então tinha dias que eu tava lá e eu dizia, Jesus, não deixa que nada aconteça com a minha pressão. Me mantenha. Pois não passei mal nenhum dia. Glória a Tudo Deus. certo. Porque o Senhor, Ele vai cuidando, né? Então, a gente já ouviu até aqui em Alvorada alguns jovens comentando de desejos, né? De missão, de querer estudar e tudo mais. Que mensagem, assim, que tu deixaria para esses jovens? É a melhor coisa. A gente pode conquistar muitas coisas, né? A gente pode fazer muitas coisas, mas quando a gente faz aquilo que, de fato, foi o que Deus sonhou para nós, não se compara, né? As pessoas podem achar loucura. Poxa, você está perdendo a sua juventude. Você está deixando de ser alguém na vida. De ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro, né? Você não pensa no seu futuro. Isso é loucura. Ou então outros dizem assim, isso é só emoção, vai passar. Mas quando nós entendemos que de fato é aquilo, né? Eu sempre falo assim, que Deus ele vai cobrar a nossa parte. Então, nem todo mundo vai sair da sua cidade e vai para outro lugar. Sim. Nem todo mundo vai ser um mantenedor, né? Mas, assim, cada um vai ter ali a sua função, né? O seu propósito. Então, o importante é você cumprir o seu propósito. Independente de que achem que está certo, que está errado, que você poderia fazer outra coisa melhor, que você poderia estar ali. Porque você não só ajuda... Por que não faz aí da tua casa mesmo, né? Então, muitas vezes eu ouvi de irmãs dizendo assim, não sei pra que tu tá lá, se o tanto de criança que tem aqui, né? Mas o que? O Senhor ele vai nos usar onde Ele quer, né? Então, talvez Ele use você no seu trabalho, talvez Ele use você na sua loja, na sua escola, mas talvez Ele queira lhe tirar e lhe colocar em outro lugar totalmente diferente. Então, se Deus falou com você, se você tem essa confirmação de que esse é o caminho que Deus quer que você trilhe, esse é o seu propósito, foi para isso que Ele lhe criou, então vá. Mesmo com medo, como eu fui, mesmo olhando e pensando, Senhor, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui, porque eu não teria coragem suficiente para chegar, né? Mas você não vai estar sozinho. Muitas vezes eu senti falta dos meus pais, das minhas irmãs, dos meus amigos, de ter alguém com quem conversar, de compartilhar coisas que para mim era tão normal, né, comum. E eu me via ali sozinha, só que aí eu ficava assim, Deus, eu sei que eu não estou só. Eu sei que o teu Espírito está comigo, então me abraça, então me dá conforto, me consola. E logo eu já estava ali, né, me sentindo acalentada, amada. Eu não vou dizer que vai ser fácil, que vai ser só flores. Você vai para a missão e vai ser
tudo umas mil maravilhas. Não, você vai enfrentar dificuldades, mas o melhor é que Cristo vai estar com você, né? Às vezes eu fico lembrando da passagem que Jesus estava no barco dormindo e todos os discípulos se desesperaram. Mas Jesus disse assim, ó, vamos passar para o outro lado. Ou seja, Jesus disse que eles iam passar para o outro lado. Então era algo certo que eles tinham, que eles iam chegar do outro lado. Então, às vezes nós não iremos saber como é que vai ser no meio do caminho, mas nós sabemos que nós iremos chegar do outro lado, né? Então, se você está com vontade, você está com desejo, você já sentiu ali Deus confirmando, se você é como eu, que fala, confirma, Deus, confirma, confirma, e o Senhor incansavelmente confirma. Então, vá, se entregue, porque você não vai se arrepender, né? Não tem alegria melhor do que você ver pessoas se rendendo a Cristo e você foi o canal, né? Você tem que lembrar assim, eu estava perdida e eu fui encontrada, né? Alguém foi usado para que o evangelho chegasse até mim, né? Cristo fez ali o sacrifício, mas alguém veio até mim evangelizar, alguém veio até mim dizer, olha, Jesus te ama, olha, o Senhor tem um plano na tua vida, então se eu posso ser esse canal na vida de alguém, né? Se a minha vida foi mudada, eu posso fazer com que outras vidas sejam mudadas através de mim, né? Anunciando ali o evangelho. Mas se você diz, mas eu nasci num lar cristão, eu não passei por isso. Glória a Deus, né? Existem várias experiências, mas a melhor de todas é saber que Deus, Ele cuida, independente de qualquer situação. E o melhor de tudo é servir a Ele e fazer a vontade dEle. Apesar que a gente às vezes fica pensando assim, né? Será que eu tô só emocionada? Será que não é coisa da minha cabeça? Né? Sim, mas aí o Senhor, Ele fala, Ele brada, né? A voz dEle chega ali e você entende. E aí você fica, agora só me resta me entregar, né? E viver aquilo que Deus tem pra mim. Então, viva o que Deus tem pra você. Amém. Às vezes a gente fala tanto, né? Ai, Maranata, vem Jesus, Maranata. Mas Jesus ainda não voltou porque tem umas almas aí que estão precisando ser alcançadas. E talvez Ele tá aqui, ó, te chamando, tá aquecendo teu coração, porque Ele tá dizendo, vai lá, que eu quero buscar essas almas também, né? Por último, alguns requisitos que o missionário tem que ter. Olha, ele tem que ter vida de oração, porque como que ele vai entender que é Deus falando se ele não sabe qual é a voz de Deus, né? Então, como é que eu vou anunciar a palavra se eu não leio? Se eu só leio ela quando eu vou na igreja? Então, eu preciso conhecer a Bíblia, porque eu vou anunciar o que está na Bíblia, a palavra de Deus. Então, eu preciso ler a Bíblia. Tem que ser algo comum, normal. Não pode ser uma pressão. Eu pego ali a Bíblia e me dá sono. Então, não dá. Complicado. Né? Então, tem que ter uma vida devocional ali, de oração. Não só na igreja, né? Algo pronto. Você precisa ali ter aquele momento com Deus para que você comece a ter suas próprias experiências. Muitas vezes a gente vive de experiência dos outros, né? Milagre na vida dos outros, mas a gente tem que começar a viver os nossos próprios milagres ali com Deus, as nossas próprias experiências, para a gente entender quando Deus disser, não é para ir aí, não, volte, ou então continue, siga. Como é que eu vou saber se eu não tenho esse relacionamento com Deus? Né? Como é que eu vou falar para outra pessoa, olha, Deus quer um relacionamento com você se eu não tenho um relacionamento com Ele, né? Então, eu acho que isso é o principal, né? Ter ali o relacionamento com Deus, leitura bíblica, oração. E aí outras coisas, né? Você precisa ser verdadeiro, você precisa ser honesto, você precisa comprar e pagar. Se você pegou emprestado, devolva. São coisas assim que você tem que ser confiável, você tem que ser, a pessoa tem que olhar para você e dizer, ali é diferente, né? Jesus está ali exala alguma coisa, né? Você tem que perdoar, liberar o perdão. Mas eu não fiz nada. Libere o perdão, né? Peça perdão, porque nós queremos ser perdoados, então nós precisamos perdoar. Então, à medida que você vai lendo a Bíblia, que você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai sabendo aquilo que você tem que fazer, né? Jesus disse, olha, aqueles que me amam é aquele que obedece a minha palavra. Então, nós precisamos obedecer a palavra. E aí, como é que eu vou obedecer a palavra? Só se eu conhecer,
né? Então, eu acho que resumindo oração, palavra. Né? E aí, à medida que a gente vai conhecendo ali, Deus vai falando, olha, não faça isso, não faça isso, isso não é bom, eu quero você ali, ali. E aí você vai conhecendo e você vai mudando, né? O Espírito Santo vai trabalhando e aí a gente vai dando frutos. Quando vê, já está diferente e as pessoas vão começar a testificar, olha, não era assim, né? Quando eu vou na minha cidade, o povo fica, gente, nunca imaginei. Adriane, nunca imaginei. E olha que eu tava ali, sempre, né, envolvida. Mas aí você, né, então, Deus, ele vai trabalhando ali à medida que você vai conhecendo ele, né? Para ele fazer através de você, ele tem que fazer em você. Exato. Né? Nossa, e isso é perfeito, porque às vezes a pessoa quer se preparar pensando, às vezes, só no, vou estudar outro idioma, vou fazer isso. E, por incrível que pareça, esquece da parte principal, que é o espiritual, né? Então, fechamos com chave de ouro esse episódio. Gente. Meu Deus. Olha, foi muito especial, foi muito bom. Convido o pessoal para, não sei, vocês têm página, Instagram? Sim, é carrilho.adri e o do meu esposo é dingpcb. E tem também lá, porque vocês fazem parte ali do projeto Campos Brancos e a missionária Kellen Gaspar. Tem tanto do projeto como dela, né? Se você procurar ali no Facebook, no Instagram, vai aparecer lá, Projeto Campos Brancos, Kellen Gaspar, carrilho.adri e dingpcb. Viu, pessoal? A partir de agora, eu sempre digo, né? Quando a gente cria conhecimento de algo, agora a gente é responsável. Então, para vocês continuarem orando pelo projeto deles lá no Marajó, também pelo projeto Campos Brancos, que tem vários braços ali. Então, para vocês segurarem esse ministério em oração e também aqueles que sentirem, né, do Senhor de estar contribuindo financeiramente e aqueles que sentirem de ir também, tenho escola, certeza, de missão, né? para a escola ou para estar ajudando, né, pessoal? Que esse podcast ele sirva não só para conhecimento, mas também que a partir de agora a gente possa realmente tomar atitudes, né, para estar abençoando quem está lá na frente. Sim, a escola de missões tem por nome Pacal Oromon. Então, todo ano ele abre as vagas ali, tanto para meninas como para meninos. Temos a modalidade ali interna para meninas e a modalidade interna para os meninos. E também tem presencial, né? Fica ali em Maracanã, no Pará. Se você é ali perto daquela região e você não tem como ser interno, você pode ser presencial. Né? As inscrições do ano que vem, se eu não me engano, já foram encerradas, mas aí você fica ligado ali nas redes sociais, que quando abrir, né, e você quiser fazer o curso, você sentiu que agora vai, né, agora eu vou tomar uma atitude, então se inscreva, que vão ser 10 meses ali que você vai estar aprendendo, se preparando para servir melhor. Uma verdadeira imersão. Então, meninas, muito obrigada. Nossa convidada, a missionária Adriane, muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi um prazer. Pessoal, curtam, comentem, compartilhem com todo mundo, que eu tenho certeza que essa mensagem vai alcançar muitos corações, porque foi uma mensagem muito preciosa. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.